A Bíblia no livro de Tiago. São 11h22. Abre tua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Tiago. Essa carta de Tiago é uma das epístolas gerais, ou chamada também de epístolas universais. Tem 4, Tiago, Pedro, João e Judas. E esse Tiago, existem 3 Tiagos na Bíblia, né? Tiago, que é filho de Zebedeu, o filho de Alfeu e o filho de José, irmão de Jesus. Esse irmão de Jesus escreveu essa carta. E ele era bastante influente na igreja daqueles dias. Não só por ele ser irmão de Jesus, mas também por isso, as pessoas liam e ouviam Tiago com muito respeito. E a carta dele, como diz lá no primeiro versículo do livro, Tiago 1:1, foi escrita às 12 tribos que andam dispersas. Ou seja, ele escreveu para os judeus convertidos, crentes, que estavam junto com os gentios, num lugar mais distante, fora dos limites da Palestina. E o propósito dele era dizer que a fé no Senhor Jesus deve ser perseverante. Ô meu irmão, já tem mensagem aqui, ó. Persevera. Persevera na fé. Apesar das dificuldades, persevera, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Não só Tiago, mas outros livros falam a respeito disso, especialmente em dias de tribulação. Agora, se você não tem tribulação, né? Tem gente que não tem tribulação, está sossegado, tranquilo. Hein, babu? Persevera do mesmo jeito, viu, querido? É assim. E também para advertir os crentes a respeito do pecado. Além disso, ele fala das obras, que é a fé em ação, que nós estamos fazendo, a igreja hoje trabalhando. Fé em ação é serviço, e serviço é adoração a Deus. Tiago estava preocupado com isso, a respeito da importância das obras como resultado da fé. Tiago vem com exortações para a igreja naqueles dias. Lembre-se, está falando com a igreja, tá? Por conta de algumas situações. Por exemplo, veja, vai comparando a preocupação que está no livro de Tiago, a respeito de tudo que Tiago escreveu, desde o primeiro capítulo, com o que nós vemos nas igrejas hoje. Tipo de situações, porque aquela igreja que ela estava no mundo para influenciar o mundo, para transformar as vidas, por intermédio da palavra de Deus, claro. Mas aquela igreja que estava para transformar, estava sendo transformada por essas influências que eu vou dizer aqui. Que tipo de influência? Falar dos outros. Não acontece hoje, né? Falar dos outros. Irmãos, toma cuidado com o falso testemunho. Muita gente que fala dos outros sem ter conhecimento de causa. Fala mentiras a respeito das outras pessoas. E mesmo se você sabe que é verdade, que aquilo que você falar não é um falso testemunho, é um verdadeiro testemunho, cuidado. Não tem que ficar falando dos outros. Vamos continuar. Vanglória nas tentações e tribulações. É assim, ó. Você chega para um irmão, vai se cumprimentar, né? O irmão fala, e aí, paz do Senhor, como é que vai? Aí você diz, estou bem, mas tive um problema. Um exemplo simples. Estou com uma dor de cabeça aqui que está difícil. Aí o outro, a minha então, você nem imagina, né? Parece que é bonito ser mais sofredor do que o outro, ter mais tribulação do que o outro, né? Que é a glória de suportar uma tribulação grande, a glória para si. É vã glória nas tribulações. Também não vejo isso na igreja hoje. Tem ou não? Aqui na IBEC não tem. Ou tem? Pensa aí. Desejar o que não é lícito. Tiago fala sobre a inveja. Tiago fala sobre busca de riquezas. Ser rico não é pecado. Pecado é amar a riqueza. Tiago fala de dar preferência ao rico e desprezar o pobre. Tiago fala sobre, lá em Tiago 3,15, sobre sabedoria terrena
que não é de Deus, sobre sabedoria animal, que é da carne e não do espírito, e sabedoria demoníaca. Estou falando aqui o que está escrito lá, Tiago 3. E sobre as impurezas morais. E vai por aí. Carta de exortação a nós. Isso é um retrato do que nós vemos na igreja moderna nos dias de hoje. É muito comum nós vermos essas coisas acontecer na igreja de hoje em dia. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos incorrer nesses erros. A pregação de Tiago era e é: pratiquem a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 10. Quero orar com você antes de ler a Escritura. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que nós vamos ler agora. Fala conosco, Pai. Humildemente eu te peço, usa o teu servo para falar com a tua igreja. Essa igreja é tua, não é minha. Não tenho direito nenhum sequer sobre a tua noiva. Por isso, fala conosco pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Texto da palavra de Deus de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 2 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Talvez não precisasse nem fazer comentários, mas me incumbe trazer aqui uma explanação a respeito desse texto. Tiago faz um jogo de perguntas e respostas, e com essas respostas, ele vem advertindo a igreja. Suas respostas sempre, claro, né? Servo do Senhor, apóstolo do Senhor, sempre baseadas na obediência da palavra de Deus. Porque é assim que tem que ser. Se as nossas vidas estão, de verdade, regradas pela Escritura Sagrada, pela Bíblia Sagrada, que eu e você temos hoje, aí sim, estaremos vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Esta é a forma de vivermos para agradar a Deus. Esta é a forma de sermos amigos de Deus. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria isso: amigo de Deus. Você quer ser um amigo de Deus? Não responde para mim, para você mesmo. Se você quer ser um amigo de Deus, preste atenção nesse texto, nas palavras de Tiago, irmão de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 1, que nós lemos, diz: de onde vêm
as guerras e contendas que há entre vocês. Esse entre usa um termo aí, uma preposição que fala que está dentro, vem de dentro de vocês. Muita gente acha que sabe de onde vem, e aí erra, porque na maioria das vezes eles encontram a culpa nos outros, nunca em si mesmo, né? Eu não sou o problema das guerras e das contendas, o problema é com o outro. Aí a Bíblia responde para nós. E responde com outra pergunta, uma pergunta retórica que ele faz no mesmo versículo, que na verdade, pergunta retórica é uma declaração, né, em forma de pergunta. Ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está falando com a igreja, está falando com o crente, judeus convertidos. E ele fala que dentro deles existem paixões, e essas paixões se transformam em guerras. Olha que coisa. Paixões aqui, irmãos, o termo que é usado para paixões nos remete ao hedonismo. E hedonismo que prega os prazeres carnais. O hedonismo diz que a busca pelo prazer é o único objetivo da vida. Coisa do diabo, demoníaca, não serve para crente. E Tiago diz que as guerras e as contendas vêm de coisas ruins que estão dentro de nós. De novo aqui, né? Mesma preposição, dizendo que é lá de dentro. Não é das coisas que estão em volta, ao redor, é de dentro. Meus irmãos, é muito interessante como o ser humano tem facilidade para encontrar causa dos problemas, sempre longe de si, do seu grupo, né, da sua turma, sempre longe. É mais ou menos assim: tem problema no governo, aí a gente fala, não foi eu quem criou o problema, não votei nesses homens aí, né? Tem problema na minha rua, bem pertinho de nós então, mas também com aquele vizinho que eu tenho, só podia ser, né? Tem problema com gente passando fome lá na África. Eu sinto muito, está muito longe de mim. Mas tem problema de gente passando fome na minha rua. Sinto muito também, isso é problema da prefeitura. Prefeitura que tem que resolver. E aí para nós, hein, igreja, tem gente indo para o inferno. Aí a gente diz, também pudera. Eles não procuram uma igreja? Meu irmão, lembra-se do que é igreja. O próprio nome igreja fala que é ser enviados para fora. Igreja não é o que nós fazemos aqui dentro dessas quatro paredes, é o que nós fazemos lá na rua. Então, se tem gente indo para o inferno lá, a gente tem que ir levar a palavra para ele. Levar a pregação do evangelho, as boas novas. Papel da igreja. Mas a Bíblia declara que normalmente o problema está em nós, sim. São consequência dos nossos desejos, especialmente os maus desejos. Desejos que não são os desejos do Senhor. No verso 2, ele diz para a gente, como é que isso acontece dentro do ser humano, dentro de cada homem. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Desejo mal daqueles crentes os levava à violência e às guerras. Levavam a odiar as pessoas. Por causa do quê? Por causa dessa inveja mortal que está no texto. Desejos frustrados levam o homem a uma ação reativa, a uma ação negativa, ação violenta. Um erro que gera outro erro, um desejo que gera violência. Irmãos, nós não podemos desejar nada que não venha de Deus para nós. Tiago afirma, não tem porque não pedem. Tem alguma coisa que você deseja? Peça a Deus. Se isso estiver de acordo com a sua vontade, Ele vai te conceder. Mas não fica com inveja do que o teu irmão tem. Seja lá o que for.
Pedir a coisa errada é a mesma coisa que não pedir nada. Irmãos, nós temos que saber pedir. Não adianta pedir errado. Deus não atende pedido errado. Depois a gente fica reclamando, Deus não me ouve, Deus não me ama. Nós não podemos fazer pedido de qualquer jeito. E lembre-se de uma coisa, nós não podemos dar ordens para Deus. Não adianta fazer oração, Senhor, faça isso, faça aquilo. Deus não é o teu servo, é ao contrário, você que é servo do Senhor. Está certo? Cuidado a maneira de pedir. O primeiro motivo pelo qual aqueles homens, aqueles crentes não se realizavam, o pedido deles não se realizavam, é porque não pediam a Deus. E depois, porque pediam errado. O texto diz, pediam para esbanjar em prazeres. Qual é a motivação do seu pedido? Qual é a motivação do seu desejo colocado diante de Deus? É para sua satisfação pessoal? Calma, toma cuidado. Não é assim que se faz. Não é assim que se ora a Deus. A gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Os nossos desejos são os mais variados possíveis. E eu vou dizer para você, eu ouso dizer que na maioria das vezes os nossos desejos não estão em conformidade com o desejo de Deus para a nossa vida. Como é que a gente faz para saber qual é o desejo de Deus? A Bíblia fala para nós, vamos falar disso já já. Irmãos, nós temos que ter autocontrole, controlar os nossos desejos. Nós temos desejos diversos, e esses desejos precisam ser controlados. Sabe o que é isso? Domínio próprio. De Gálatas 5, tem o fruto do Espírito lá, você conhece o texto. Autocontrole, domínio próprio. Aí alguém pode dizer, pastor, eu não consigo me controlar. Não consigo controlar os meus desejos. Meu irmão, claro que você consegue. Consegue sim. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te ajudar. Não vai depender de você. Não pode depender de você. O controle dos seus desejos, né? Ter o seu domínio próprio, depende do quê? Do fruto do Espírito. Não é fruto da tua vontade. Você só não vai conseguir controlar os teus desejos se realmente você não quiser. Porque se você quiser, deixa o Espírito cuidar da tua vida. Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Coloque motivação correta nos seus desejos. Preste atenção. Leia a Bíblia. Leia a Escritura Sagrada. É nela que você vai começar a entender e aprender a respeito do desejo, da vontade de Deus para a sua vida. Leia a Bíblia. Entenda o desejo de Deus para o homem, entenda o desejo de Deus para a sua vida. E aí sim, você faz a oração conforme a Escritura te ensinou que deve fazer. Com base no que Deus quer para você, não o que você acha que é bom. Irmãos, nós não sabemos de nada, não conhecemos nada. Quem sabe de tudo é Deus. Deus é que sabe de tudo. Muita gente acha que é sábio assim, ao extremo, né? Não é. Sabedoria que nós temos que nos basear, nos fundamentar, é a sabedoria de Deus. 1 João 5,14 diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Entende isso, irmão? Deus responde às nossas orações? Sim, responde. Ele prometeu nos ouvir? Sim, e Ele ouve. Mateus 7 diz, peçam e lhes será dado. Mas Deus não vai atender pedidos errados. Pedidos que fazemos para atender os nossos desejos carnais. Não. Alguém pode pensar, mas eu não posso ter os meus momentos de prazer? Claro que pode. Pode e deve. Mas eu preciso te dizer duas coisinhas a respeito dos teus desejos, a respeito da oração que você faz, a respeito do teu prazer, que você pode e precisa ter momentos de prazer. Duas coisas. Nosso prazer está
na Bíblia Sagrada. Lá em Salmo diz isso. Capítulo 1, versículo 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. Segundo, tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus, nunca para a nossa satisfação pessoal. E isso inclui os nossos momentos de prazer. Os nossos momentos de prazer precisam ser para a glória de Deus. Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, não para você, não para as pessoas, para o Senhor. É assim que deve ser a nossa vida. Sabe aquele momento gostoso de alegria, no restaurante, na praia, em casa, momentos de prazer que nós temos, é Deus que nos dá, e temos que fazer isso, glorificando a Deus. Tiago, no verso 4, começa chamando o povo com uma palavra dura: adúlteros. Adúlteros aqui, irmãos, não é somente a pessoa casada que traiu o seu cônjuge, não. É muito mais do que isso, vai além disso. Ao menos aqui nesse texto, adúlteros são, principalmente, aqueles que adoram a qualquer outro Deus. Em algumas versões a gente lê infiéis. Tiago usa essa palavra porque ele sabia que aqueles irmãos iriam entender muito bem. Porque era comum usar esse termo adúlteros para identificar infidelidade a Deus. E o texto fala: adúlteros, vocês não sabem, presta atenção nesse texto, irmãos, é importante demais, nós precisamos levar isso para a nossa vida, todo dia, todo tempo, em cada passo que a gente dá. Versículo 4, do livro de Tiago, capítulo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A palavra usada aqui fala, você conhece bem, já ouviu falar, filéu, que é amor, carinho, afeição recíproca entre duas pessoas. Trata-se de boas relações entre as pessoas, envolve confidência. Esse amor, filéu, cria laços entre as pessoas. É uma relação de confiança, de lealdade. É diferente de coleguismo. Colega é outra história. Colega é as pessoas que trabalham com a gente, que a gente tem relacionamento na escola, não tem sentimento nessa relação, não tem afeição, é algo até temporário. E eu vou dizer para você, coleguismo é uma relação de interesse. Enquanto você está lá, dependendo, precisando daquela pessoa, ele é teu colega. Depois você esquece. Eu li outro dia, amigo não é colega. Amigo é o irmão que a gente escolhe. É ditado popular, não gosto muito de ditado popular não. Mas isso serve para dizer para nós que a gente tem uma escolha a fazer, ser amigo de Deus ou não. Não estou falando de salvação. Não estou falando de salvação. Salvação é prerrogativa de Deus. Estou falando de ser amigo. Quer ver um exemplozinho? Vamos lembrar do ladrão da cruz do lado. Foi salvo. Jesus falou que ele estaria no paraíso. Ele foi um amigo de Deus? Não foi. Ele viveu uma vida toda torta, tanto que foi condenado como ladrão. Então não tem nada a ver com salvação. Estou falando de ser amigo assim, eu tomar uma postura, uma decisão de fazer as coisas que eu vou cuidar da minha relação com o meu amigo. Relação de lealdade, de fidelidade. É isso que o texto fala para nós. É isso que nós temos que entender, que é o que Deus espera. Deus quer ser teu amigo, nosso amigo. Amizade de verdade. E eu quero dizer para você, não pense que essa palavra era só para aquele povo lá. Tiago escreveu essa carta, uma epístola, uma das epístolas gerais,
que significa o seguinte: ela não tinha um destino para uma igreja, tipo Paulo aos Romanos, escreveu para a igreja de Roma. Essa não, essa é uma carta circular. Onde ela vai, onde ela chega, ela surte o seu efeito. Então ela serve para quem? Para toda a igreja daquele tempo. E hoje eu e você somos a igreja. Nós somos a igreja, a carta é para nós. Está falando a respeito de ser amigo de Deus, para mim e para você. Tudo isso que Tiago escreve, não só nesse capítulo, é muito próprio dos dias de hoje. Essas coisas que nos envolvem com uma sutileza demoníaca. E às vezes até a gente, sem a gente perceber, nos leva ao pecado. E sem perceber, a gente vai caminhando para ser inimigo de Deus. Quando a gente faz alguma coisa que contraria o nosso inimigo, isso afeta a nossa relação de amizade com alguém, não é verdade? Com Deus é assim. Meu irmão, minha irmã, por favor, não queira ser inimigo de Deus. Deus me livre de ser inimigo dele. Deus te livre de ser inimigo de Deus. A igreja conta com a presença do Espírito Santo. No verso 5 ele fala sobre isso. Ele, o Espírito Santo, habita em nós e nos ajuda a entender quando nós estamos fora da vontade de Deus. Além disso, além de termos o Espírito Santo habitando em nós para nos ajudar a dizer para nós, opa, sempre que nós recebemos um sinal, o Espírito Santo fala conosco, isso não está bom, isso está errado. Além disso, Deus me ama, Deus te ama, Ele nos ama. E por causa do seu amor, Ele não tolera em nós a nossa infidelidade. Ele não quer ver em nós ações de infidelidade. Mas Deus não espera que você resolva isso sozinho. Deus é bom. Deus nos ajuda. Ele sabe da nossa incapacidade de sermos justos, fiéis. Ele conhece. Então, assim, por esse conhecimento que Ele tem a respeito de nós, Ele, por sua graça, Ele nos ajuda a buscar sermos fiéis ao Senhor. Romanos 5:20 diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Espírito Santo de Deus, Deus te ajuda, Deus nos ajuda, não depende de nós, graças a Deus que não depende de nós, que bom, porque se dependesse de nós, ai de nós. Deus nos ajuda. Aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, mas não para o soberbo, hein? O texto diz, não para o soberbo, sim para os humildes. Tiago cita nesse texto a Escritura Sagrada, Velho Testamento. Vem lá de Provérbios. Ele diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É preciso, cada um de nós, reconhecer o seu erro. Tua vida você conhece. Tem 2 pessoas, 3, que conhecem bem as nossas vidas. Você, Deus e o diabo. O diabo é um excelente espectador. Está olhando para você o tempo todo. E analisando seus comportamentos. Não consegue entrar na sua mente, não consegue entrar naquilo que está em secreto do seu coração, mas o seu comportamento ele analisa o tempo todo. Então, Deus conhece você. Você sabe quem é você, o que você é capaz de fazer. Você sabe como é que você reage diante das situações. Você conhece seu erro. Nós precisamos reconhecer o nosso erro. Conheça o seu erro, arrependa-se e confessa. Ele mesmo, Deus, vai providenciar o retorno ao amor. O retorno a ser um amigo de Deus. Retorno
a uma vida de adoração a Deus. Deus te ajuda. Cometemos erros? Sim, cometemos. Nós somos pecadores, temos essa natureza. Não dá para fugir disso. Temos essa natureza. E essa natureza nos faz cair em ciladas que o diabo planta. Né? Mas Deus nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. E nos faz retornar ao amor, a retornar à adoração. Tiago nos dá algumas instruções. Algumas dicas importantes. Do verso 7 em diante. Primeiro, submetam-se a Deus. Segundo, resistam ao diabo. Só tem um jeito de fugir das ciladas do diabo, das influências malignas. É quando nós resistimos a ele. E eu vou dizer para você, não haverá resistência nenhuma da sua parte. Se você não estiver submetido, se você não se submeter a Deus, é só submetendo-se a Deus que você consegue, que cada um de nós conseguimos resistir ao diabo. Nossa resistência está no Senhor, vem de Deus. Infelizmente, nós vemos hoje pessoas invertendo isso. Tem gente que resiste a Deus e se submete ao diabo. Triste isso. Qual é o resultado disso? Afastamento de Deus. Amigo, quer estar junto, quer estar próximo, quer estar perto. Texto do versículo 8. Diz, aproximem-se de Deus. É a terceira dica que Tiago nos dá. Aproximem-se de Deus de mãos limpas e coração puro. No Salmo 24 está escrito isso, né? Mesma palavra que foi dada lá no Velho Testamento, Tiago usa para a igreja. Mãos e coração. Os feitos, né, da mão, os seus atos da mão. E os sentimentos. Os desejos do coração. Limpos. Mãos limpas, coração puro. É assim que nós nos aproximamos do Senhor. Claro, com obediência à sua palavra. Quarta dica. Purifiquem o coração. Se você ler lá no capítulo 1, verso 8, Tiago fala de homens de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre é o que vemos no cristianismo moderno. Esse cristianismo deturpado que nós vemos por aí. Homens que querem ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Vou dar uma notícia para você. Não dá, não é possível alguém ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Não tem como, irmãos. A Bíblia diz, texto diz, que ou é uma coisa ou é outra. Aproximem-se de Deus. Seja amigo de Deus. Escolha ser amigo de Deus, não do mundo. Ah, mas vivemos no mundo. Temos que participar dele. É verdade. Nós temos que influenciar esse mundo. Com a amizade que nós temos com Deus, a nossa vida transformada, influenciar o mundo. Isso não quer dizer ter amizade com o mundo. Viu? Não dá, irmãos. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Essa história de ser amigo de Deus e amigo do mundo é uma mentira do diabo. Tem gente aí pregando, não, pode ficar assim mesmo, tá bom, não tem problema não. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é amor, e cuida de nós, não tem importância. Fica assim mesmo. Continua vivendo do jeito que você está vivendo. Satisfação pessoal, motivações erradas. Não, não é isso não. Está errado.
Isso é mentira do diabo, que está chegando nos púlpitos das igrejas para enganar a multidão. Tal como a Bíblia diz que seria nos últimos tempos. Eu vou dizer para você, eu, particularmente, acho que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu não sei você, mas eu acho que nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, as coisas que estão escritas na Bíblia a respeito dos últimos tempos estão acontecendo agora. E uma das coisas é essa. As pessoas estão escolhendo para si pregadores que falam a linguagem que eles querem ouvir. E uma das coisas que eles estão pregando é essa. Pode ficar tranquilo. Deus é bom. Fica assim mesmo. Né? Marido trai a esposa. Não tem problema. Fica, né? Vamos cuidar disso aqui entre nós. Não, meu irmão. Para. Tem que viver de acordo com o que a Escritura nos ensina. Vamos para frente. Quinta dica que Tiago nos dá. Arrependam-se. Irmãos, sinta vergonha. Sinta-se miserável por causa do pecado. É isso que o pecado deve provocar em nós. Vergonha. E não alegria. Né? Alegria no prazer mal escolhido, não. O pecado tem que provocar em nós vergonha. Tiago fala para a gente e faz um apelo ao arrependimento. Arrependa-se. Nós sabemos, e eu vou repetir aqui, sem arrependimento não há perdão de pecados. Eu e você, pecadores, precisamos do perdão de Deus. Precisamos do perdão de Deus. É uma necessidade de todo crente. E o perdão vem mediante reconhecimento do erro, arrependimento e confissão de pecado. Atos 2, 38 diz, Pedro respondeu, arrependam-se. É isso que a palavra nos diz. Depois ele fala, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. E no último verso, diz que é na humildade que Deus vai te fazer crescer. Ele diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A Bíblia tem uma série de versículos, muitos versículos, falando que é na humildade que se alcança a honra. Eu vou te dar um exemplo, e já vou encerrar. Provérbios 22, 4, diz, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Irmãos, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós desejamos. Riqueza, honra e a vida. Riqueza, honra e a vida. É o que nós queremos. Isso vem com humildade e temor do Senhor. Então, meus queridos irmãos, busque conhecer a vontade de Deus. Bíblia. Leia a Bíblia. É na Bíblia que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Leia a Bíblia. Ore, oração. Bíblia, oração. A oração é que nos faz ter um diálogo com Deus. Você fala e Deus te responde. Como é que Deus te responde? De várias maneiras. Uma delas é pela Escritura Sagrada. Bíblia, oração e congregação. Tem que congregar, irmão. Tem que viver nesse ambiente da igreja. Congregando. É assim que nós vamos conhecer a vontade de Deus, vivendo no corpo. Entende, meu irmão? Tem que ser assim. É no corpo, é na congregação que a gente tem acesso aos ensinamentos.
seja através de uma pregação, de uma leitura de um texto rico como esse, seja através de uma conversa com teu vizinho de banco aí, Deus vai falando, vai edificando a nossa vida. Nós vamos conhecendo a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos primar, prezar pela igreja que prega as Escrituras Sagradas. Eu quero falar uma coisa, eu vou falar com quem está em casa, ó. Dá licença um pouquinho. Você que está em casa, que não congrega, não é membro da IBEC, eu vou dizer um negócio para você. Se a tua igreja não prega a Escritura Sagrada, pura e simples como ela é, saia de lá. Não fica lá não. Não serve para você. O que nós precisamos é entender o que a Escritura nos diz, não as coisas que os homens querem nos ensinar. Então, isso vale não só para aquele que está em casa nos ouvindo, mas para você também, viu, meu irmão? Cada um de nós. Nós precisamos buscar um lugar aonde a Escritura Sagrada, a Bíblia, é pregada, aonde nós temos alimento. Louvado seja Deus por esse púlpito da IBEC, que tem esse temor do Senhor. Aleluia. Orem dentro da vontade de Deus, meu irmão. De acordo com a vontade de Deus. Busque conhecer e ore dentro da vontade de Deus. Desejem ardentemente ser amigo de Deus e nunca inimigo dele. Deus te ama. Deus te ama. Ah, todo mundo fala isso, né? Eu vou dizer de novo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus te ama. E Ele nunca vai te abandonar. Eu quero que você se lembre disso, de que Deus te ama e não vai te abandonar, não só na hora da alegria, mas especialmente nos momentos das tuas lutas contra o pecado. Que é diário. Todo dia, lutamos contra o pecado. E é nas lutas, em todo tempo, lembrar que Deus nos ama e não nos abandona. E aí apresente-se diante de Deus, com as mãos limpas, com ações que honrem a Deus e a sua palavra, com o coração puro, com sentimentos que honrem a Deus e a sua palavra, com arrependimento e confissão, para alcançar o perdão do Senhor, e apresente-se diante de Deus em humildade. Ele mesmo te exaltará. Nós precisamos, urgentemente, nos humilhar diante de Deus e da igreja, que é a noiva dele, que é a noiva do Senhor. Nos humilhar. Esse é o caminho para sermos de verdade amigo de Deus. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, glorificamos o Teu nome. Te adoramos pela Tua santa, rica palavra que enche o nosso coração com ensinamentos. Mesmo uma palavra dura como essa que nós recebemos nessa manhã, que tem povoado o meu coração há dias, com exortações, corrigindo a minha própria vida, meu Pai, e que hoje eu tive a oportunidade de compartilhar com meus irmãos. Mesmo diante desta palavra dura, nós glorificamos o Teu nome, porque isso expressa o Teu amor para com cada um de nós. E diante do que o Senhor nos diz, quero te pedir, nos ajuda. Tem paciência com cada um de nós, Senhor, porque nós somos falhos, somos devedores, te pedimos perdão
pelos nossos erros, voluntários e involuntários até. Pedimos perdão. Nos perdoa, Pai, e ajuda-nos. Nós queremos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja nos moldando, nos ajudando, que a Tua palavra esteja transformando as nossas vidas, edificando cada um de nós, para que possamos ser uma bênção na igreja, no meio dos irmãos, em nossas casas, no seio da família, para que eu seja uma bênção para minha esposa, para os meus filhos. Deus, ajuda-me, Senhor. Desejo do meu coração é ser amigo de Deus, mas eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso da Tua ajuda. Eu e os meus irmãos todos aqui, eu e a Tua igreja, nós precisamos da Tua ajuda para mantermos esse laço de fidelidade, de confidencialidade, esse laço de amor que o Senhor estende sobre nós. Glorificamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado.